Tem uma coisa que você falou da outra vez, que tem muito a ver com isso que você tá falando, sobre aquela ideia do cara sair da igreja, do judeu sair da sinagoga, que ele está para ir para outra, e aí ele deixa, ele abençoa porque ele tá saindo. Existem mais de 7 tipos de oferta, né? A Bíblia mostra 7 tipos de oferta: oferta de remissão, oferta pelo pecado, oferta pelo... Mas existem, dentro da lei judaica, né, a oferta de quando eu quero sair de uma sinagoga para outra, eu tenho que abençoar aquele lugar. Cara, explana mais isso daí. Porque é muito rico isso, cara. Sim, sendo bem porque sincero, o princípio do... sendo bem sério, eu nunca tinha ouvido... Vocês conseguem colocar aquele slide que eu mandei? Aqui? Eu não sei se dá pro... Ele dá pra pôr lá no computador lá. Cara... Mas consegue jogar aqui pro pessoal de casa ver? Dá sim. Deixa eu te falar, cara, porque aquilo lá que você falou, mano, mexeu comigo, porque eu nunca tinha ouvido isso. Nunca tinha ouvido isso. E eu falei, cara, eu vou perguntar isso pro Cassiano na volta. Por que disso? Qual que é a essência de tudo isso? Sabe? Porque é muito precioso isso, Sim. cara. Porque, na verdade, é justamente o que eu acabei de falar. Tem a ver com a gratidão. Tem a ver com o que eu recebi naquele lugar. Suponhamos que eu congregue com você lá na igreja durante 10 anos. Você vai me dizer que durante 10 anos eu não fui abençoado dentro daquele lugar? Na verdade, a pessoa sai reclamando. Porque geralmente quando sai, não sai falando assim, porque Deus agora está pedindo para eu ir para outro lugar. Poucos fazem isso. A maioria sai porque tá indignado com alguma coisa. Posso te falar uma coisa? E mesmo aquele que sai porque Deus falou que é para ir para outro lugar, mesmo assim, cara, eu acho que a pessoa tem que analisar até isso. Porque muita gente age por impulso nesse momento. Até neste momento. Porque, que Deus está falando, porque... Peraí. Isso a gente precisa analisar muito bem. A gente já conhece várias histórias de pessoas que saiu depois se arrependeu para voltar. Sim. Então será que Deus mandou você para aquele lugar de fato? Porque quando Deus manda para um lugar, porque tem um objetivo. E quando manda para outro lugar, isso não necessariamente vai fazer com que você saia de lá brigado, saia de lá... Deus me mandou para outro lugar. A pessoa sai brigada. Peraí, Deus mandou você brigar para sair para outro lugar. Então, não faz sentido isso. Mas muita gente sai nesse sentido. E aí, é aquilo. Como que ela vai ter um sentimento de gratidão se ela tá saindo pelas conveniências dela? Então, muitos hoje não têm essa mentalidade. E quando você falou aquilo pra mim, porque... Cassiano, eu sou filho de pastor e com 1 ano de vida, o nosso pastor, ele voltou pra igreja. Show. Ele já tinha um ministério, se afastou um tempo. E depois voltou pra igreja, eu tinha 1 ano de idade. Então, praticamente, estou minha vida inteira dentro da igreja. Cara, nesses anos todos de filho de pastor, você vê muita coisa. Sim. Você vê tanto gente fazendo uma coisa, gente fazendo outra coisa. Cara, você vê muita coisa. E é uma matemática simples. Até tem um amigo, o Johnny, que ele até fala assim, ele falou, cara, em questão técnica, musical, eu resolvo. Eu sei resolver porque eu sou um músico profissional. Agora... Sobre a igreja, o que você falar, eu não discuto com você. E o cara tem 40 anos. Sim. Ele fala, eu não discuto com você, porque você tem uma vivência dentro da igreja muito maior do que a minha. Então, tem muita coisa que você já viu. Então, por exemplo, quando tá acontecendo uma coisa e eu me antecipo, é já olhar para essa parte. É já olhar para isso. Pode passar esse slide aí, que era... É já olhar para isso, eu já olho e falo assim, não, mano, volta. De tanto acontecer isso... De tanto acontecer isso, vai dar caquinha. Então, a questão de que existe essa oferta, quando eu vou para outra sinagoga, porque eu vou morar em outro lugar e tal. Isso é incrível, cara. Eu deixo uma oferta de gratidão naquele lugar, pelo que aquele lugar representou na minha vida espiritual. Ou seja, pelas orações daquele lugar, pela vida do rabino, ou do rosh daquele lugar, as pessoas. Então, automaticamente, é como se eu estivesse sendo grato por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida naquele lugar. Você então, se alimentou de lá. É claro, mas que você brigue no final, mas no início não era gostoso. No início não era bom. Você ficou 10 anos. No início você não tinha comunhão com os irmãos, no final do culto você não trocava ideia, não conversava. Então para de ser hipócrita. Aquele lugar foi bênção na sua vida, sim. Para de ser ingrato. Para de mimimi, pelo amor de Deus, cara. O que tá me dando mais raiva hoje em dia é crente mimimi, velho. É inacreditável como as pessoas se doem por qualquer coisa, cara. É verdade.
Você não pode falar, não, porque tem que falar hoje assim, porque a lei... Ah, pra não falar um palavrão aqui, deixa quieto. Então, assim, eu fui abençoado sim, cara. Então, automaticamente, eu deixo uma oferta. E não é qualquer 10 reais não, viu? É uma oferta para abençoar o lugar. E automaticamente, Deus abre para você outras linhas. O Senhor vai trazer para você outras coisas.